para o Senhor, sonhar com o Senhor. Oh, Pai, obrigado por essa oportunidade. Usa a tua serva para falar o que está no coração dela para falar também nos nossos corações, ó Pai. É que eu te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor tem feito neste dia. E o Senhor vai continuar nos abençoando hoje e sempre. Amém. Usa a tua serva assim como tu queres, Pai. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Louvado seja Deus. Estive meditando nessa palavra, né? Confesso aos irmãos que o pastor me avisou hoje que ele ia trazer a palavra. E eu falei: Senhor, me socorre, me ajude. E Deus é bom, irmãos. Louvado seja Deus, né? Segunda ceia do ano da mudança, ano da transformação, e eu creio que o Senhor está trabalhando para o nosso bem, né? Para a nossa transformação e para a nossa mudança. Nós vamos ler a partir do verso 22, do 22 ao 32. 32, do 22 ao 32. Todos acharam? E diz assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevaleceu contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoa-lhe. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Glória a Deus. Esse aqui é um clássico, né, irmãos, da Bíblia Sagrada, uma palavra bem conhecida em nosso meio. O que eu quero dizer para os irmãos, que eu fui estudar um pouquinho, né, sobre a história de Jacó, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu descobri que o nome Jacó é o nome que mais aparece na Bíblia. A Bíblia cita muito sobre Jacó. Não é tanto sobre Abraão, nem sobre Isaac, nem sobre Moisés, nem sobre Paulo, mas sobre Jacó a Bíblia fala e fala muito, igreja. Não só aqui no livro do Gênesis, como em outros livros da Bíblia. O que nós precisamos compreender nessa noite é que a história de Jacó ela se divide em 3 fases: Betel, Peniel e El-Betel. Por 3 fases a vida deste homem se divide. E nós conhecemos a história, né? Nós sabemos que ele é filho de Rebeca com Isaac, que era filho também de Abraão. Nós sabemos que o nosso Deus, ele também é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós também sabemos que Jacó é o pai das tribos, né? As tribos de Israel nascem ali de Jacó, e as tribos de Israel, elas são o quê? Elas são a origem, né? A tribo de Judá, no caso, é a origem do Messias, do nosso Salvador. Amém? Então vamos compreender por este lado a importância de Jacó. Mas aqui, irmãos, nós vemos que Jacó ele teve um encontro verdadeiro, profundo e legítimo com Deus. E aí eu fui, irmãos, pesquisar, fui estudar, né, para trazer um pouco de informação para a igreja. E eu descobri
que lá quando Jacó estava morando ainda com Rebeca e com Isaac, e nós sabemos que este casal teve esse filho, Jacó e Esaú, gêmeos. Nós sabemos disso, né? Os dois nasceram no mesmo parto, gêmeos, só que Isaac tinha uma preferência por Esaú e Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Então nós vemos aqui que lá no passado, irmãos, lá no início de tudo, nós vemos que essa família já era uma família disfuncional, porque trazia preferência pelos filhos. O pai gostava mais de um, a mãe gostava mais do outro, e isso trazia um certo atrito, um certo conflito dentro da casa, dentro do lar. Então, quando a mãe, que é a Rebeca, viu que Isaac já estava ali, irmãos, avançado em idade, já estava para morrer, que ia liberar a bênção, né, para o filho, a bênção maior ficava para o primogênito. Nós sabemos disso, que é a tradição deles, né, dos judeus, dos israelitas. Então, quando ela percebeu, ela viu que Isaac falou assim para Esaú: olha, Esaú, vai lá, você que é bom de caça, você que é um bom caçador, caça, faz aquela caça boa lá, cozinha para mim um guisado, algo que eu gosto de comer, que você sabe que eu gosto de comer, porque eu vou me abençoar. Mas a mãe tinha preferência pelo Jacó. Ela ouviu quando Isaac falou com Esaú. E nós vemos que aquele lar estava em conflito, porque a Bíblia relata que ela ouviu da porta da tenda. Não é assim que a Bíblia diz? Ou seja, já não tinha diálogo entre aquele casal. Já não tinha conversa entre o casal. Porque a partir do momento que a mulher está escutando da porta da tenda, eu já entendo que já não há mais aquele diálogo. Isaac já não estava passando para Rebeca os seus planos, os seus projetos. E a Bíblia diz que ela entra ali na cena e fala para Jacó: olha, vai lá e se veste com as roupas de pelo, se passa por Esaú, eu vou fazer a comida que o seu pai gosta, você vai entrar lá, você vai se passar por Esaú, porque o teu pai hoje, ele vai te abençoar. E ele fez conforme a mãe lhe ordenou, porque a mãe tinha essa preferência por ele. Ele entra dentro do quarto do pai, se passa por Esaú, o pai abençoa ele, depois ele tem que sair fugido de casa, porque o irmão mais velho descobre ali, irmãos, que ele trapaceou, enganou tanto o seu irmão quanto o seu pai, e ele precisa sair fugido de casa. E a Bíblia diz que ele vai para a casa do seu tio Labão e passa ali a servir o seu tio por 14 anos, em troca de Lia e de Raquel. Passados 14 anos, ele fica mais 6 anos servindo o seu tio, no total ali, irmãos, de 20 anos servindo aquele tio. Ele prosperou, ele constituiu família. Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, no total de 11 filhos, ou seja, a família disfuncional continuou ali, irmãos, crescendo, mas Deus era com ele, Deus o prosperava, ele tinha gado, ele tinha prosperidade, ele prosperou naquela terra. E nós sabemos a história, que quando Rebeca também estava grávida, Deus falou com ela e disse: olha, o maior servirá o menor, porque, irmãos, Deus, ele faz diferente de como nós pensamos. Se fosse para mim e para você olhar para aqueles dois, Esaú e Jacó, certamente nós escolheríamos Esaú pela aparência, pelas habilidades, porque era o escolhido do pai. Então todos nós escolheríamos Esaú, mas Deus não. Deus escolheu Jacó. E sabe o que significa Jacó? Trapaceiro, enganador, suplantador. E quem é Jacó, igreja? Jacó somos nós. Jacó somos eu e você. Sabe onde que bate o coração de Jacó?
Jacó conhecia o Deus de seu pai. Jacó conhecia o Deus do seu avô, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Às vezes eu conheço o Deus dos meus pais, eu conheço o Deus dos meus antepassados, eu conheço o Deus de ouvir falar, eu conheço o Deus de frequentar a sua casa, mas o que Deus está falando hoje é que Ele deseja que esta igreja tenha um encontro verdadeiro e profundo com a face do Deus vivo, e que esse encontro venha produzir um divisor de águas na tua vida. Para que você não se apoie apenas no Deus de Abraão, ou no Deus de Isaac, ou no Deus dos teus antepassados, ou no Deus dos teus pais, porque Jacó ainda estava apoiado no Deus dos seus pais. A Bíblia diz que quando ele sai da casa da sua mãe, dos seus pais, ele vai pelo deserto, e aí ele se deita numa pedra, ele faz aquela pedra de travesseiro, e aquele lugar, irmãos, ele chama de Betel, que significa a porta do céu, ou a casa de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ali Deus se manifesta a ele, Deus fala com ele: olha, Jacó, eu vou te abençoar, não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo dos perigos do deserto, não tenha medo. E aí a Bíblia diz que ele olha para o céu, ele vê uma escada, ele vê anjos subindo e descendo, ele tem a visão da porta do céu, ele tem a visão da casa de Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro genuíno com Deus. Ele só tem a visão da casa de Deus, ele só ouve a voz de Deus, e ele chama aquele lugar de Betel, a porta dos céus. Porém, irmãos, quando ele chega na casa do seu tio, ele começa a servir ali o seu tio, ele começa a trabalhar, ele constitui toda aquela família, ainda assim, ele não havia tido encontro profundo. Ele conhecia o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas Deus não tinha se revelado ainda como o seu Deus, o Deus de Jacó. Sabe que Deus ele está falando aqui nessa noite, irmãos, que não adianta a gente somente conhecer um Deus de ouvir falar. Deus ele precisa se apresentar a você de uma tal forma que venha transformar o teu caráter, que venha mudar a tua identidade, aleluia, que venha moldar o teu pensamento, que venha transformar de fato o teu coração. Deus cumpre promessa? Cumpre, porque Ele é fiel. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E Ele cumpriu todas as promessas que Ele fez a Jacó. Mas passado 20 anos, chegou a hora de confrontar. Sabe quantos anos Jacó tinha quando saiu da casa de Rebeca? Todo mundo acha que ele era um jovem, mas eu fui ver, fui pesquisar, fui estudar através também da idade de José, a idade que José saiu, que foi para o Egito e retornou com a família, enfim. Resumindo aqui, irmãos, ele tinha 77 anos quando ele saiu da casa de Isaac, e ele ficou 20 anos servindo a Labão. 97 anos, Deus dá uma ordem para ele: é chegado a hora de voltar. Aleluia. E é aí que entra o confronto, irmãos. Quando Deus te pede para voltar, aleluia. É aí que entra, irmãos, o desafio. É quando você está na sua zona de conforto, é quando você já está prosperando, é quando você já está desfrutando de todas as bênçãos e promessas que Deus te fez, e Ele tem te entregado, mas agora chegou a hora de Deus provar do teu amor, aleluia. Agora chegou o momento de ele ter um encontro verdadeiro com Deus, que agora vai pegar aquele caráter que era deformado e transformá-lo num caráter novo.
novo, aleluia, num caráter segundo o caráter de Deus, porque bênção não transforma caráter. Ter rebanho, ter prosperidade, ter gado, ter família, ter nome, ter renome, ter status, não transforma caráter. Então, quando Deus está falando, olha, Jacó, é o momento de voltar. Foram 20 anos servindo, Deus já tinha cumprido as promessas. Agora você vai voltar para ter com Esaú. Agora você vai passar pelo Val de Jaboque. Agora você vai ter um encontro comigo. E eu vou te informar uma coisa, sem medo de errar, igreja. Vai chegar um dia que Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Você pode ter 90, 97, 99, 100, 120, não importa a sua idade, porque Deus não está limitado a este tempo aqui cronológico. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então vai chegar um dia em que Deus vai falar para você: é tempo de você voltar. Voltar para onde? Voltar para o encontro comigo, voltar ao primeiro amor, voltar ao lugar das primeiras obras. Quem está entendendo? Voltar ao lugar do início. Ele precisava sair de lá, de Padã, lá para onde ele foi? É Padã? Alguém me corrige se não for, gente. Amém. Pode corrigir, gente. Fica com vergonha não, quem souber. Aqui é muita coisa para gravar. Ele estava confortável. Ele não precisava sair de lá. Mas Deus deu uma ordem. Você vai voltar. Aleluia. Deus, para ter um encontro com você, para salvar a tua alma, Ele vai até a última consequência. Para salvar a alma de Paulo, a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus teve um encontro com ele, o apóstolo Paulo, e o deixou cego por 3 dias. Saiba de uma coisa: não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. Você precisa saber disso. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te designou para a salvação. Foi Ele que te atraiu para a salvação. Irmãos, quando eu tive encontro com Deus, o cenário que eu estava era totalmente inusitado. Eu não tive encontro com Deus lendo uma Bíblia e nem louvando, cantando um hino de louvor. Eu tive encontro com Deus num sítio em Vinhedo, interior de São Paulo, na qual eu estava ali tipo numa rave, cheia de droga e cheia de bebida alcoólica e cheia de prostituição. Eu tive encontro com Deus neste ambiente. Porque Deus não se limita a ambiente, igreja. Então Deus precisava tirar Jacó daquele lugar confortável, e a Bíblia diz que ele começa a atravessar. Ele se levantou naquela mesma noite. Olha só, ele se levantou naquela mesma noite, tomou as suas mulheres, as suas servas, os seus 11 filhos e passou o Val de Jaboque. Ele foi passando de pouquinho em pouquinho e ele ficou só naquele lugar. E aquele momento foi o momento do encontro. Quando você se sentir solitário, saiba, tenha discernimento. Peça para o Espírito Santo te dar esse discernimento. Que a solidão não é para te castigar, não é para te ferir. Quando todo mundo te deixa, quando todo mundo te larga, e você se vê numa situação solitária, saiba disso. No fundo da tua alma é que Deus quer se revelar a você face a face. E ali a Bíblia diz, irmãos, que quando passa todos, ele fica só. Vem um anjo, né, um homem, um varão. Que esse varão, esse anjo aqui, irmãos, é Deus, é o próprio Deus. E aqui, ó, ele vendo que não prevalecia, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, que é um varão, até que a alva subia, até que o dia amanhecesse. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Isso significa que Jacó ainda estava resistindo a Deus. Jacó ainda não queria a transformação de fato. Ele ainda estava resistindo. Porque passou todo mundo, ele ficou solitário.
Muito provavelmente ele já não queria sair da sua zona de conforto. Muito provavelmente ele estava muito bem onde ele estava, mas ele escutou a ordem, ele obedeceu. Ele estava temeroso, pois não sabia qual seria a reação de Esaú. Precisa ler toda a história para entender. E ali, irmãos, ele ainda estava resistindo. E que guerra foi essa? Que briga foi essa? Força por força, poder por poder. Quando a gente luta com Deus, a gente luta assim. A gente resiste a Deus e Ele nos resiste. Quem é que já lutou com Deus? Deus não quer. Deus não faz assim. Deus assim não. Por quê? Deus, você não está me ouvindo, você não está me vendo. E Deus está no controle de toda a situação. Mas eu estou resistindo. Não, eu não aceito, eu não quero. Eu não quero que seja assim. Por quê? Por que eu resisto? Porque eu não quero ser transformado. Eu não quero ser mudado. Eu quero continuar servindo um Deus apenas de ouvir falar. Mas eu quero ter uma experiência profunda com Deus. Entenda o texto. Olha aqui, ó. E vendo que não prevalecia contra ele. Quem não prevalecia contra ele? Deus não estava prevalecendo contra Jacó. Quem é que estava resistindo? Jacó. Quem é Jacó? Nós. Nós somos esse Jacó, que resistimos à vontade de Deus. Porque o que a Bíblia diz? Que é necessário compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus, não é isso? Para que eu possa experimentar o amor de Deus, que excede todo entendimento, e assim poder provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando Deus ele quer fazer a vontade de Deus nas nossas vidas e a gente resiste, o que acontece? A gente está negando o seu amor. Nós estamos negando o seu cuidado. Por que ele estava resistindo? Porque ele estava passando pelo vale. E quem passa pelo vale resiste à vontade de Deus. Deus, eu não quero esse vale. Deus, eu não quero essa situação. Mas Deus vai te colocar no vale. Por quê? Porque Ele quer salvar a tua alma. Prosperidade financeira não salva a alma. Rebanho, gado não salva a alma. Família, filhos, esposa, tudo isso é muito bom, é muito maravilhoso, mas não salva a alma. Jacó tinha tudo, mas a alma não estava salva. Jacó tinha promessa, mas a alma não estava salva. Jacó era filho de Abel, neto de Abraão, era filho de Isaac, mas a alma não estava salva. Quem está entendendo essa palavra? Não adianta eu me apegar apenas ao Deus de meus pais, ao Deus dos meus avós, ao Deus que eu ouvi falar, a bênção que Ele já entregou na minha vida, mas a minha alma ainda não está salva. A alma não estava salva. E Deus quer a tua alma. Por isso que Ele te escolheu. Sabe por que Deus ama Jacó mais do que Esaú? Porque Ele nos ama não por méritos. Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Não é por mérito. Porque se fosse por mérito, ele amava Esaú, o fortão, o caçador, o guerreiro. Mas ele amou mais Jacó. Aleluia. Por isso que Ele te ama. Não é pelos teus méritos, porque você não merece. Não é pelos meus méritos, porque eu não mereço. Quantas vezes eu já aborreci a Deus? Quantas vezes eu já prevaleci contra Deus? Quantas vezes eu já resisti à vontade de Deus? Quantas vezes já pequei, já murmurei, já blasfemei contra Deus? Quando Jacó se passa por Esaú e o Isaac fala assim: mas a voz é de Jacó e o cheiro é de Esaú. Ele coloca Deus no meio. O Jacó coloca Deus no meio. Ele fala: não, pai. Ele fala assim: não, eu sou Esaú.
Diante de Deus, eu sou Esaú, ele blasfema, igreja. Quantas vezes nós mentimos, quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós pensamos pensamentos de iniquidade, pensamentos que não deveriam vir na nossa mente, pecaminosos, mas nós pensamos, por quê? Porque nós somos Jacó. Apesar de ser Jacó, Deus nos ama. Apesar de ser Jacó ainda, Deus quer nos salvar. Apesar de ser Jacó ainda, Deus tem misericórdia, longanimidade, paciência, e Ele está preparando o dia do encontro. E é o dia que Ele vai te chamar. E quando Ele te chama é para passar pelo vale. Aleluia. E aqui Jacó está resistindo, vendo que não prevalecia contra ele. O que Deus fez? Tocou, feriu Jacó. Feriu. Por quê? Porque quando Deus nos fere, nós ficamos dependentes dele. Quando Deus toca na juntura da coxa de Jacó, agora Jacó já muda o seu comportamento. Agora ele já muda a sua conduta. Ele não prevalece mais contra Deus. Porque agora ele está manco. Ele está aleijado. Ele está ferido. É melhor um crente ferido e salvo, igreja, do que um crente sem feridas e perder a sua salvação. É melhor Deus te ferir agora e chegar naquele grande dia, você está face a face com Ele. Chegar naquele grande dia, você adentrar as mansões celestiais, ser chamado de príncipe e de princesa de Israel, porque lutou contra Deus, mas prevaleceu. E mesmo manco, ferido, agora a Bíblia diz que ele não prevalece mais, ele não resiste mais. Agora ele segura o anjo, agora ele se agarra ao anjo, agora ele se agarra a Deus, agora ele diz: agora eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Em primeiro ele está prevalecendo, resistindo, mas Deus precisou tocar. E Deus faz isso, igreja. Quem aqui já se afastou? E aí ficou enfermo? E aí bateu o carro? E aí ficou internado? Irmão, Deus te feriu para te salvar. Você sabe disso? Deus permite para nos salvar. É o que Deus quer? Não. Mas é o que é necessário fazer. E aqui a Bíblia diz que ele agarra o anjo. E mesmo com a sua coxa deslocada ali, irmãos, mesmo ferido, agora ele ficou o que? Aleijado, manco. Continuou lutando ali com Deus. E aí ele disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Porque somente quando Deus nos deixa dependente dele é que nós nos agarramos a ele. Se Deus nos soltar, já era, igreja. Se Deus nos soltar, já era. A gente se torna inimigo dele. A gente resiste a ele. Porque é um conflito, carne e espírito. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, igreja. A Bíblia diz, irmãos, que a carne não deseja as coisas de Deus. Então ele fere a carne. Ele te deixa aleijado, manco, para você se tornar dependente dele. Isso não é amor? Se não é amor, eu não sei o que é. Ele fere para depois te salvar. Aleluia. Esse é o outro lado do amor que nós precisamos conhecer. Eu preciso conhecer o amor de verdade, o amor verdadeiro. Não é o amor que aceita tudo, que passa a mão na cabeça, que coloca panos quentes, mas é o amor justo
e Salvador. Aleluia. E aqui ele diz, e disse-lhe qual é o teu nome? Ele disse Jacó. Aqui ele fala a verdade, porque ele está diante de Deus. Para o pai dele ele mentiu. Eu sou Esaú. Eu sou Esaú, pai. Esaú, eu sou Esaú. Mas diante de Deus, querido, manco, aleijado, ferido na carne, ninguém consegue mentir. Diante de Deus as nossas verdades aparecem. Diante de Deus todas as máscaras têm que cair. Diante de Deus toda mentira vai para o ralo. Diante de Deus, igreja, no momento que Ele me fere, eu estou resistindo, eu estou prevalecendo contra a vontade dEle, tem que sair da zona de conforto, tem que passar pelo val de Jaboque, tem que se reconciliar com o seu irmão, tem que unir novamente a família, tem que fazer, porque a vontade de Deus, se não fizer, vai prevalecer contra Ele, vai medir forças contra Deus. Quem é que tem coragem de medir força contra Deus? Não se atreva a medir forças contra Ele. Ele é o todo poderoso, o toque que Ele dá, você já fica manco. E eu estou falando isso no sentido espiritual, igreja. Ele cria circunstâncias. Ele usa pessoas para te ferir, para te machucar. Ou Ele toca na tua carne. E aí, para onde você vai? Aleluia. Ou você fica no... Jacó só tinha duas opções. Ou ele se agarrava a Deus, ou ele ia perecer naquele val de Jaboque. Aleluia. Você só tem duas opções. Você se agarra a Ele e fala: Senhor, eu não te largo. Sabe aquela oração fervorosa? Sabe aquela entrega fervorosa? Sabe aquele primeiro amor, aquela entrega que você tinha lá no início, quando você ouviu falar do nome de Jesus, de Deus, e você fazia tudo com afinco, com apreço, com dedicação, com fervor. Agora é o momento, aleluia, de você se agarrar a Ele novamente e dizer: Senhor, eu não te largo, eu não te deixo, ainda que eu esteja ferido, aleijado, manco, ainda que eu venha resistir por algum tempo, mas agora eu entendi que eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu quero contemplar a Tua face, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero que você se torne o meu Deus, porque agora, com 97 anos, é que Deus se torna o Deus de Jacó e muda o seu nome. Aleluia. Olha isso. Agora ele fala a verdade. Meu nome é Jacó. Jacó significa como se ele estivesse olhando para Deus e dizendo: meu nome é trapaceiro, meu nome é enganador, meu nome é suplantador. Porque esse é o significado do nome de Jacó. Meu nome é mentiroso. E aí Deus olha para o anjo, o homem que é Deus, diz: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele que estava resistindo à vontade de Deus, agora entra na vontade dele. Aleluia. Agora cede à vontade dele. Jesus não resistiu à vontade de Deus, por isso que ele é chamado de o príncipe da paz. Ele fez a vontade do Pai. Aleluia. E quem faz a vontade do Pai tem a sua identidade transformada. Quem faz a vontade do Pai tem o seu caráter transformado. Aquilo que era deformado, aquilo, irmãos, que não estava alinhado, que não tinha alinhamento, agora é redesenhado. Aleluia. Deus quer redesenhar a tua história. Se ainda até hoje a tua história está
majestoso, agora você é um príncipe. E aqui nós lemos que está escrito aqui, glória a Deus, ele pergunta o nome, dá-me-te, peço-te a saber o teu nome, e pergunta, por que perguntas pelo meu nome? E abençoa Jacó ali, que agora é Israel. Jacó colocou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, eu tenho visto a Deus face a face. Em Betel era a porta do céu, ele salvou a porta. Em Betel era a casa de Deus, ele só teve o deslumbre da casa de Deus, o céu, a porta do céu. Mas agora em Peniel, ele viu Deus face a face. Deus está chegando onde Ele quer, com as nossas vidas hoje. Você vai continuar resistindo? Porque para ver Deus face a face, você vai precisar passar por um vale. Para ver Deus face a face, muitas vezes você vai precisar ser ferido. A Bíblia Sagrada nos ensina assim. Com Jesus foi assim, com os profetas foi assim. Esse é o Evangelho genuíno e verdadeiro. Deus, Ele não quer que você somente conheça a casa de Deus. Ele não quer que você esteja apenas no piloto automático, apenas no ritual religioso. Você precisa ter encontro com a face de Deus, com o rosto de Deus, uma experiência pessoal, profunda. Quando Ele vem e te livra, quando Ele vem e te toca, quando Ele vem e te abençoa, quando Ele vem e salva a tua alma, e você sente que a tua alma foi salva. Estar na igreja não salva a tua alma. Tenho visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. Aleluia. E agora o que acontece? Nasce o sol da justiça. Aleluia. A alva vem, o sol vem, a manhã chega. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e ele estava queijando a sua coxa. Deus curou ele? Não. Mas salvou a sua alma. Deus amou mais a Jacó do que a Esaú, mas precisou feri-lo. Agora ele é um manco, mas ele está salvo. Ele está machucado, mas ele está salvo. O que é, irmãos, uma cicatriz? O que é, irmãos, o manquejar de uma coxa? O que é um pequeno defeito na tua carne? Perto daquele grande dia glorioso, perto da salvação que você vai desfrutar, perto da vida eterna que Ele quer entregar para você. O que são as suas feridas? Perto da vida eterna. E às vezes, irmãos, eu falo isso por mim também, às vezes a gente fica pegado às feridas que a vida nos fez, que o Senhor permitiu que nos fizessem, e duvidamos do amor de Deus. Deus, Ele falou muito forte ao meu coração quando eu estava meditando essa palavra. E Ele falou para mim: o que é a tua ferida perto do que eu fiz com você? O que é um manquejar de coxa ali, perto de um Peniel, de ver a Deus face a face. Aleluia. É ano da mudança, é ano de renovação de mente. É ano de você subir um patamar, andar em lugares altos, andar em lugares celestiais, de ser elevado espiritualmente. Você precisa entender quem é Deus. E aqui Ele disse: saiu o sol quando passou, pegando e montejava a sua coxa, porém a sua alma foi salva. Um salvo pode errar de novo, igreja? Sim ou não? Pode.
Você se considera salvo? Você já errou e vai errar de novo, não vai? Eu falei para vocês que a vida de Jacó se divide em 3 fases: Betel, casa de Deus, porta do céu; Peniel, eu vi Deus face a face; e El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Aleluia. Ou seja, eu te abençoei outra vez. Aqui no capítulo 35, eu não vou ler para não tomar tempo, mas se você puder ler depois a história de Jacó, 34 e 35. Ele se reconcilia com Esaú. A Bíblia diz que Deus transforma o coração de Esaú. Ele estava com medo de se reencontrar com seu irmão, mas Deus transformou o coração dele, e quando os dois se reencontram, há reconciliação, a cura de relacionamento, e ele volta a viver na sua terra de origem. Só que, quem se lembra que Raquel levou um ídolo? A Raquel, a doida da Raquel, me traz um ídolo na peregrinação. Terrível, né, gente? Olha como o diabo gastou. Deixou o ídolo lá, né, João? Escondido, enrustido. E aí, por causa desse pecado, a Diná, a filha de Jacó, porque ele tinha 11 filhos com as 4 mulheres. Ele era terrível, ele teve filho com as 4 mulheres. A Diná olhou para Siquém. Primeiro Deus falou: fica em Betel. Presta atenção. Depois. E aí ele: não, vou para Siquém, que eu sou pastor de ovelha, lá é legal para cuidar das ovelhas e tal. Estou aqui conjecturando, tá, irmãos, para tomar tempo. E aí a Diná olha para Siquém e fala: nossa, essa cidade é legal. Olha quanta tecnologia, quanta festa. E aí ela vai provar do mundo lá da cidade, né, conhecer. E aí a Bíblia diz que ela é violentada, violada, desflorada, em vários termos, uma consequência do pecado. Foi salvo, mas teve erros. E se a gente não aparar os erros, na hora certa, no momento certo, vem consequência. Isso é fato. E aí a Bíblia diz que ela foi violentada. O rapaz até tentou se retratar. Falou: não, vou casar com ela, tal, né? Vou assumir. Aí os irmãos de pai e mãe de Diná falaram assim: você vai querer mesmo casar com a minha irmã? Então nós temos uma exigência: vocês vão ter que se circuncidar, porque nós não nos relacionamos com pessoas que não são circuncidadas, que não têm aliança com Deus. E aí aqueles homens de Siquém tiveram que se circuncidaram para fazer parte daquele povo, para que Siquém casasse com Diná. Mas o mal já estava infiltrado na casa de Jacó, porque alguém trouxe um ídolo. E sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Que nós precisamos tirar os ídolos do nosso coração. Porque se nós não tirarmos os ídolos, as consequências virão, mais cedo ou mais tarde. E não é ídolo de gesso, de barro, de madeira. Tanto faz para Deus um ídolo na mão como um ídolo no coração. É a mesma coisa. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração. É tudo aquilo que você deixa de fazer para Deus para fazer para outra coisa ou para outra pessoa. Ídolo pode ser um filho, pode ser um cônjuge. Ídolo
pode ser qualquer outra coisa que eu coloco no lugar de Deus dentro do meu coração. E por conta dessa situação, Diná passou pelo que passou, mas os seus irmãos agiram de má fé. A Bíblia diz que quando eles estavam no pior dia, se eu não me engano, no terceiro dia da circuncisão, os irmãos de Diná, de pai e mãe, entraram lá e mataram todos os homens de Siquém. Isso porque o rapaz tinha se retratado e assumia casar, e eles se circuncidaram para isso. Mas mesmo assim a maldade, a maquinação do mal já estava dentro do coração. Por quê? Porque eles não estavam mais em contato com Deus. Jacó viu a porta do céu, viu a casa de Deus, viu Deus face a face, mas era omisso. Omitia muita coisa. E aí a Bíblia diz, irmãos, eu quero entender, aliás, eu quero te explicar e entender na minha mente também, para que você possa entender nessa noite de Santa Ceia, que o amor de Deus, ele vai além das nossas circunstâncias. O amor de Deus, ele vai além dos nossos pecados. O amor de Deus, ele vai além dos nossos erros. O amor de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para nós, vai além das nossas capacidades de compreensão. Por isso que Paulo, eu vou repetir o que eu já falei aqui, é necessário compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento, para que eu possa ali nos compreender, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se os irmãos de Diná tivessem ali, irmãos, em comunhão com Deus, jamais eles teriam cometido tamanha atrocidade. Pelo contrário, teriam ganhado aquele povo. Quando isso acontece, Jacó fica com medo, e aí ele fala assim: nós vamos ter que ir embora, porque eles vão vir com vingança. Os irmãos de Diná matou todos os homens de Siquém. E ali Deus fala para ele: olha, você volta para Betel e levanta um altar. Glória a Deus. Só que antes de você levantar o altar, primeiro você vai tirar todos os ídolos. Arranca os ídolos, lava suas mãos e troca suas vestes. Vai para Betel, que é o lugar da casa de Deus, a porta do céu, e levanta um altar para mim. Mas antes, tira o ídolo, antes, lava as mãos, antes, troca as vestes. Teve um encontro face a face, que deu a sua alma salva, mas ainda continuou errando. E aí, você está convencido de que você é Jacó? A palavra está te convencendo de que você é um Jacó ou não? Nós somos esse Jacó. Mas Deus ama mais Jacó do que Esaú. Deus ama Jacó, a igreja. Aleluia. Deus te ama. E aí a Bíblia diz que lá ele edificou o altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão, lá no passado. El Betel, o Deus da casa de Deus. Não basta você só conhecer a casa de Deus. Não basta você só olhar e ter um encontro com a porta do céu. Você precisa conhecer o Deus da casa de Deus. El Betel. El significa Deus.
Em outras traduções, essa palavra também significa eu te abençoo outra vez. Eu te abençoo de novo. E quantos de nós não conhecemos a casa de Deus? Eu vou para a casa de Deus. Eu vou para o culto. Vem, Jacó. É um ritual, né? Mas você conhece o Deus da casa de Deus? Você já viu Deus face a face da casa de Deus pela qual você vem, congrega e se alimenta e cultua? O Eu Betel é o último paradeiro de Jacó. Agora ele conhece o Deus. O Deus do livramento. O Deus da restauração. Ele te fere para depois te curar. Os Reis está escrito, ele abre a ferida e ele fecha a ferida. Você precisa conhecer o outro lado do amor. O amor que te livra, que te restaura, que te disciplina, que te exorta, que te transforma. Eu não posso trazer uma palavra aqui, um evangelho fraco, mentiroso, facilitador, falsificador. Eu tenho que falar a verdade. Então, que nesta noite você deseje conhecer o Deus da casa de Deus. Às vezes eu me pego pensando, irmãos, e eu falo, nossa, eu não sou mais a mesma. Às vezes eu penso, eu não tenho mais aqueles encontros que eu tinha antes. Do começo. E a gente vai se esfriando na fé, irmãos. O mundo está aí para nos distrair totalmente, os ídolos. Aleluia. O convite do Espírito Santo nesta noite é um convite ao arrependimento. O convite do Espírito Santo esta noite, para mim e para você, é um convite para o despertar da sua consciência. O convite do Espírito Santo para mim e para você nesta noite é a restauração da tua vida espiritual. Deus quer restaurar a tua vida espiritual. E como Ele bem disse, eu te abençoo outra vez. Eu te abençoo de novo. Foi lido aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, é parede, é proteção. Aleluia. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Por aí vai, irmãos. Vocês conhecem o Salmo? É o Deus da casa de Deus. Quando você estiver em perigo, Ele vai se revelar a você. Aleluia. Mas você precisa tirar os ídolos. Você precisa lavar suas mãos. E você precisa trocar suas vestes. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Aleluia. No livro de Oséias, capítulo 12. O povo estava obstinado, um povo de dura serviço, falando: Deus, você não ama a gente, Pai, você não nos ama, você nos abandonou. Depois você lê lá, Oséias capítulo 12. Aí Deus fala: vocês se lembram de Jacó? Eu amei mais a Jacó do que a Esaú. E vocês estão falando que eu não amo vocês?
do amor de Deus, igreja. Você precisa se prostrar a Ele e tirar os ídolos nessa noite. Aleluia. E contemplar o Deus da casa de Deus. Como que eu vou na casa de uma pessoa e não vejo a face do dono da casa? Como que eu posso ir lá na casa da Ju, ela me chamar para um almoço e eu não ver o rosto dela? Eu só vou na casa da Ju, mas não contemplo a dona da casa. Está entendendo, igreja? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos de religião vazia? A que ponto chegamos, igreja? De um cristianismo superficial? A que ponto chegamos? Diz o Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A que ponto chegamos de somente nos contentarmos em virmos à casa de Deus e não contemplar o Deus da casa de Deus? Você já passou por Betel, você já passou por Peniel. Agora você precisa entrar no El Betel. Aleluia. Quantos livramentos Ele já te deu? Aleluia. Mesmo no vale Ele esteve com você. Mesmo no seu momento, no momento mais difícil da tua história, Ele não te desamparou. Aleluia. Então não se contente apenas em ver a casa de Deus. Quando você vê a casa de Deus, lembra que você está vindo para conhecer o dono da casa, para contemplar o dono da casa, essa casa que tem dono. E o nome do dono dessa casa é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus de Nazaré, aleluia. É Ele que você tem que contemplar, é Ele que você tem que buscar, é Ele que você tem que adorar, é Ele que você tem que honrar, não só aqui, mas nos seus dias, no seu dia a dia, na sua vida. Aleluia. Se você não tem ídolo, se a tua mão está limpa, se as suas vestes estão limpas, você não vai ter nenhuma dificuldade para isso. Nenhuma. Mas se porventura você tiver ídolo, se a tua mão estiver suja, e se a sua roupa, sua veste também estiver contaminada, peça perdão a Deus. Se arrependa. E celebre o sangue e o corpo de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, que foi moído no madeiro por amor a nós. Amém? A palavra do Senhor. Esta noite eu quero já ler aqui a gente dos Coríntios, nós vamos falar antes do nosso caminho, que vamos seguir hoje essa nossa grupo. Queria que fechar seus olhos, assim, no poder da semana, fazer alguma coisa, você que pula, com Deus, vamos ensinar esta noite, bem? Amém. Seus olhos, vamos louvar o Senhor. Enquanto você está aí com os olhos fechados, falando com Deus, eu quero ler aqui rapidinho, depois eu quero fazer uma oração. Nós temos o mistério de Jesus Cristo, bem? Porque eu recebi do Senhor Jesus, que também vós ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu e disse: tomai com isto, é o meu corpo que é partido por vós. Faz isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não ter servido o corpo do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta noite, para nós orarmos já, Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados cometidos nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Se ao decorrer deste mês, Deus, fizemos alguma coisa, Deus, que deixou o Espírito Santo, Deus, triste, nós sabemos que nós fizemos, Deus, mas nos perdoa, Deus, para que nós possamos nesta noite, vai cear nosso coração quebrantado, Deus. Se nós pecamos, nós erramos com os nossos irmãos também, nos perdoa, Deus, pois hoje é uma noite importantíssima, Deus, onde mais uma vez nós vamos renovar nossa aliança para com o Senhor. Então, que nesta noite, Pai, nos perdoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar, Deus, este pão, Deus, em nome de Jesus Cristo. Cada vez, Deus, que eu pego, Deus, esse pão nas minhas mãos, o Senhor vai te lembrar, Deus, em quantas vezes o Senhor foi escroteado, Deus, em quantos pedaços do teu corpo, Deus, através deste chicote, Deus. Eu quero consagrar, Deus, ao Senhor esse pão, Deus. Se tiver alguém de nós fraco na fé, doente, Deus, ao comer esse pão, chega para esta noite. Pois eu apresento ao Senhor e consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. De cruz surgiu, ela um dia fugiu, homem plena de vergonha e dor, mas com o tempo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei também minha cruz. Glória a Deus! É por uma coroa trocar. Levanta a nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Apresenta ao Senhor nesta noite. Ofereça para Ele, fale para Ele nesta noite. Neste momento é importante, onde nós vamos, comer da carne do Senhor, para que Ele venha fortalecer a tua vida, para que Ele venha fortalecer a tua alma, o teu espírito, para que você nesta noite saiba, em nome de Jesus Cristo, que Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama nesta noite. Ele quer que você esteja bem, Ele quer que você esteja saudável nesta noite. Então coma todos e demora dele em nome de Jesus Cristo. Glória ao Senhor, aleluia. Obrigado, meu Deus, meu Salvador, Redentor. Obrigado, meu Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira também, Espírito Santo de Deus, esse cálice, Senhor, Deus, teu sangue precioso, um sangue que tem poder, um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, um sangue, Deus, que transforma a vida, um sangue que abençoa a vida nesta noite, ó Pai, um sangue, Deus, que tem vida, Deus, e vida com abundância, Senhor. E da mesma maneira também, Deus, eu apresento esse cálice, Senhor, também, Deus, cada gota, Pai, aquele sangue precioso, Deus, que foi derramado no Calvário, e seja sobre esse corpo nesta noite, Deus. E mais uma vez também, Pai, se tem alguém de nós doente, Deus, ferido, abatido, Pai, triste, fraco na fé, Deus, ao beber desse cálice, Senhor, Deus, seja agora curado, em nome de Jesus Cristo.
ó Pai, nos apresentamos ao Senhor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, que por uma coroa cobrar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ver. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, quer por uma coroa proclamar. Levanta para nós nesta noite. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus, por cada louvor, Deus, cada palavra, Deus, que foi entoada nesta noite. Obrigado, Deus, por cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade mais uma vez, Deus, participando da ceia, da Santa Ceia do Senhor, Deus. Que nós possamos nesta noite aprender todos, Deus, em memória do Senhor. Deus a todos em memória dele. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nesta noite, nós agradecemos, nós te louvamos, Deus, agradecemos o teu nome, Deus. Deus, que nós possamos, Deus, mais uma vez, entregar nossas vidas ao Senhor. Nossas famílias, Deus, em nome de Jesus, que entender, Deus, que nós estamos aqui, Deus, para servir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos dá, Senhor, uma semana de paz, uma semana, Deus, de alegria, uma semana de transformação, Deus, uma semana, Pai, de encontro com o Senhor, Deus, uma semana que nós vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, que nesta noite, Pai, já sabemos, Deus, o quanto Deus nos amou, Deus, o quanto, Pai, Senhor, quer o bem da igreja do Senhor, Deus. Então, que nesta noite, Pai, estamos aqui, Deus, cheio, Pai, porque a palavra foi anunciada, Deus, a palavra, Deus, foi pregada, Deus. Então, que nesta noite, Pai, sejamos cheios, Deus, do Espírito, Deus. Prepara, Senhor, uma semana, Deus, de paz. Prepara uma semana, Deus, para esse que está desempregado, Deus, para que as portas venham se abrir, Deus. Abençoa, Pai, esse que está doente nesta noite, ó Pai. Cura, liberta, Deus. Reúne nesta noite, Pai, um povo, Pai, lavado e remido, Deus, Senhor, Cordeiro, Pai. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Quebra o laço do aniversário, Senhor. Mas que nesta semana, Pai, seja uma semana, Pai, produzida, Pai, para o reino do céu, Deus. Pois somos servos do Senhor, Deus. Prepara, Senhor. Prepara a nossa ida de volta para a nossa casa, Pai. Da mesma maneira que nós viemos, Deus, nós vamos, Deus, em paz, porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que transforma. Então, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Deus, todos os dias, Pai. E todos os dias, Pai, nós estamos nos preparando, Senhor, para a vinda do Senhor. Então, que nessa noite, Pai, receba, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus,